E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retire de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Que bom, que alegria que mais uma vez, assim o Senhor nos permite estarmos juntos com a palavra dele para meditarmos, refletir e ver o que ele tem para nós nesse dia de hoje. Irmãos, belíssima palavra nesse dia de hoje. Evangelho lindíssimo para mim e para você. Grandes ensinamentos o Senhor tem para nós. No Evangelho de São Mateus, capítulo 8, de 5 a 11, lá fala assim: o servo do centurião. Entrou Jesus em Cafarnaum, um centurião veio a ele. Ele fez esta súplica: Senhor, meu servo está em casa de cama, paralítico, e sofre muito. Disse-lhe Jesus: eu irei e o curarei. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um vai e ele vai, a outro vem e ele vem. A meu servo faze isto e assim ele o faz. Ouvindo isto, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: em verdade eu vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém em Israel. Por isso eu vos declaro que as multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra de salvação, glórias a vós, Senhor. Meus irmãos, que bela palavra hoje que se cumpre num soldado romano. Olha que maravilha. Jesus tinha acabado de entrar em Cafarnaum e esse homem veio ao encontro de Jesus e fala: eu tenho um servo que está doente. E Jesus olha para ele e fala: eu estou indo e vou curar o seu servo. Irmão, aquele homem, por ser um soldado, ele poderia muito bem ter falado para Jesus Cristo: vai, Senhor, eu sou um soldado, o Senhor entra na minha casa e cura o meu servo. Por eu ser um soldado romano. Irmão, mas foi totalmente ao contrário. Aquele homem fala: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dize uma só palavra e o meu servo será curado. Irmãos, ou seja, olha a humildade desse homem ao reconhecer que não precisaria de Jesus ir até a casa dele, porque ele não se sentiria digno por ser um soldado. Ele se reconheceu, se fez menor, se mostrou uma humildade tão grande que não era necessário o Senhor entrar na casa dele, mas sim uma só palavra. Porque ele dá uma explicação aqui que ele era um subordinado de várias pessoas. Ele tinha um que falava vai e ele ia, falava outro vem e a pessoa vinha. E é o meu servo, esse que estava doente, faz isso e ele fazia. Irmão, Jesus admirou aquele homem, Jesus admirou aquelas palavras e falou: não encontrei tamanha fé em Israel. E Jesus fala, olha que maravilha, Jesus fala para ele. Ouvindo isso, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: em verdade eu vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Irmãos, ou seja, que humildade quando a gente tem que chegar para pedir as coisas para Jesus. Como que a gente tem que chegar até Jesus para... Quando a gente reza, quando a gente pede, quando a gente suplica, temos que ter humildade em nosso coração. Essa belíssima palavra, meus irmãos, eu vivi ela numa casa de recuperação, numa casa onde tinha recuperação de dependentes químicos, dependentes do álcool. Essa palavra se cumpriu verdadeiramente na minha vida, eu presenciei isto. Eu posso testemunhar para vocês claramente. Nós estávamos ali numa reunião, numa casa de oração, chamada Narev. E no final daquela, sendo bem rápido, no final daquela reunião, daquela noite de graça e de bênção, onde foi se falado
da palavra de Deus, exortações, orações maravilhosas, batismo no Espírito Santo. E foi uma benção aquela noite. No final, a gente tirávamos uns momentos para partilha. E todo mundo partilhava um pedacinho do que sentiu, do que estava sentindo, como que estava a sua recuperação naquela casa. Meus irmãos, e eu fiquei incomodado. O meu coração incomodou. O Espírito Santo, ele me incomodou naquele momento para que eu falasse um nome. E o nome era Gabriel. E eu escutando aquelas palavras, eu falava: Senhor, mas Gabriel? Como assim Gabriel? E falava dentro do meu coração, gritava dentro do meu coração: fala para alguém aqui que está rezando por Gabriel. Meus irmãos, digo que meu coração ele começou a palpitar e eu tinha certeza que o Senhor estava fazendo uma grande obra naquele momento. E sempre vem a dúvida: mas como assim? Que Gabriel que seria, Senhor? Porque eu tenho um filho que chama Gabriel também. Amados, e naquele momento o meu coração acelerou e eu escutava aquelas palavras falando: fala do Gabriel, pergunta se alguém está rezando por Gabriel. Eu pedi licença, levantei e perguntei para toda a reunião ali, para todo aquele povo: tem alguém aqui que chama Gabriel? Ficaram todos em silêncio. Tem alguém aqui que está rezando para alguém que chama Gabriel? Irmãos, ficaram todos em silêncio. E naquele momento eu falei: Senhor, agora eu já fiz a minha parte. Agora é com o Senhor. E eu sentei. Foi a conta de eu sentar um rapaz que estava logo num canto bem escondidinho. Ele se levantou e disse: posso falar uma palavra? Eu falei: lógico, você deve falar. Ele falou assim para nós, para todo mundo ali ouvir: eu estou passando por uma recuperação nessa casa. Só que eu vou ter que ir embora. Faz 2 meses que estou aqui, estou amando o tratamento daqui, só que eu vou ter que ir embora, porque o meu filho está sofrendo várias e várias convulsões lá em São Paulo. Eu saí de lá para vir para cá fazer o tratamento, mas eu vou ter que ir embora. Irmão, e eu falei para ele: seu filho chama Gabriel? Ele falou: meu filho chama Gabriel. Irmãos, e naquele momento, eu me lembro que uma ousadia tão grande foi tomada conta de mim. Eu falei: você não vai embora, meu irmão. Se o Senhor falou que está tocando o Gabriel, se tem alguém rezando o Gabriel, porque ele está sendo curado agora, nesse instante. Irmãos, e aquele rapaz, ele olhou nos meus olhos, apontou o dedo para mim e falou assim: irmão, por causa dessas palavras, eu vou ficar aqui e vou continuar o tratamento. Irmão, olha que ousadia, que coragem daquele homem, a posse que ele tomou daquela palavra que era para ele. E ele falou ali, foi uma graça muito grande. Terminou-se a reunião e no mês da frente a gente voltou. Todo mês a gente iria lá numa terça-feira. Na segunda terça do mês a gente iria naquela casa rezar, fazer as nossas orações, falar da palavra de Deus. E quando nós começamos a oração de novo, aquele rapaz daquela época lá, de 1 mês atrás, se pôs à frente e falou: posso falar para vocês um negócio? Eu falei: pode, você deve falar. Se lembra aquele dia, o mês passado, que eu estava aqui, que eu falava do meu filho? Lógico, nós lembramos sim. Eu dei uma saidinha e fui visitar o meu filho. E eu cheguei lá, o meu filho correndo de um lado para o outro, vai para lá e vai para cá. E eu falei: mas como assim? Quando se deu isso? E aí a esposa falou para ele: foi por volta de umas 9h30 numa terça-feira, mais ou menos 1 mês atrás. Irmãos, ou seja, nós reconhecemos que foi exatamente naquela hora em que aquele rapaz tomou posse da palavra dele e o filho dele foi curado lá na casa dele. Irmãos, ou seja, que maravilha que tem a força da palavra de Deus. Assim como aquele oficial romano falou que não precisava do Senhor ir até a casa dele, mas se dissesse uma só palavra, ele seria curado. Aquele rapaz falou também: não precisa, eu tomo posse dessa palavra e eu tenho certeza que eu vou continuar o meu tratamento. E assim ele saiu e viu o filho dele curado, que aconteceu naquele exato momento em que foi falada a palavra do Senhor. Meus irmãos, que a graça de Deus toma conta de cada um de vocês, cada um de nós, nesse dia maravilhoso, nessa tarde que você está ouvindo, ou seja, essa noite, essa manhã, o horário que seja, que Deus abençoe e leve essa palavra para você. Fique em paz e até a próxima.